nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Daniel. Daniel, capítulo 4. Aleluia. Daniel, capítulo 4. Neste capítulo, nós encontramos mais um sonho do rei Nabucodonosor. Sabemos que ele sonhou a estátua primeiramente, e agora ele volta a sonhar. Deus fala com ele através de sonhos. Eu disse sempre que Deus também revela as pessoas através de sonhos, visões, profecias, mas é importante que se confirme que isso vem de Deus. Sonhou uma grande árvore. Aleluia. Sonhou uma grande árvore. E é preciso notar que sempre que na Bíblia se fala de árvore, nós podemos encontrar a figura de uma pessoa. A árvore é comparada a uma pessoa na Bíblia. Amém? Então nós vemos Jesus se comparou com a videira em João 15, verso 1. Israel foi comparado a uma figueira em Mateus 24, verso 32. E o homem que medita na palavra de Deus, dia e noite, o homem que obedece à palavra de Deus, o homem que se alimenta da palavra de Deus, também é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Aleluia. Portanto, é assim que nós associamos em toda a Bíblia tudo que fala de árvore, tudo que fala de planta, associamos ao ser humano. Ok. Capítulo 4, verso 1 até 3. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Aleluia. Nestes primeiros 3 versos, nós encontramos uma linguagem que se assemelha a tanto que foi dito na Bíblia. Portanto, não parecem ser palavras do rei Nabucodonosor, mas sim palavras de alguém que conhecia a Deus, alguém que temia a Deus, alguém que obedecia a Deus. Mas é preciso também ficarmos claros que Nabucodonosor já vinha vivendo com Daniel, com Abednego, com Mesaque e Sadraque já há algum tempo atrás. Daniel havia interpretado o sonho que Nabucodonosor havia tido da estátua. E o rei Nabucodonosor havia colocado Daniel como o governador da província da Babilônia. Significa que Daniel tinha portas abertas para entrar em casa do rei, conversava com o rei. E de certa maneira, essas conversas criavam alguma influência no rei Nabucodonosor. Por isso, a linguagem de Nabucodonosor nesses 3 versículos se assemelha muito àqueles que conhecem a Deus. Amém? Podemos entender desta maneira, que ele falou desta maneira por causa da sua influência, da influência de Daniel na sua vida, por causa da influência de Abednego, Mesaque e Sadraque na sua vida. Ele fez um édito para todo o seu reino, para que todas as nações, todas as pessoas soubessem o que Deus havia feito na sua vida. Aleluia. Verso 4. 4 a 9. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha cama e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e a visão da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se faz um decreto pelo qual
se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Portanto, este édito do rei tinha em vista colocar à sua disposição todos os sábios, todos os magos, todos os adivinhos, todos aqueles que pudessem ajudá-lo a interpretar o sonho. E entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Todos esses que Nabucodonosor achava que podiam lhe dizer alguma coisa, não puderam dizer. Mas por que Nabucodonosor insistiu nos caldeus, nos adivinhos, nos astrólogos? Por uma razão muito simples. Nabucodonosor queria marcar distância com o Deus de Daniel. Nabucodonosor não queria se envolver mais com o Deus de Daniel. Aleluia. Porque ele era adorador de muitos deuses. E havia aprendido de Daniel e dos seus amigos que havia um único Deus. Que eles adoravam um único Deus. E ele se via na iminência de adorar esse único Deus. Então ele queria evitar isso. Não chamou Daniel para interpretar o sonho, chamou os caldeus, chamou os astrólogos, chamou os magos, chamou todos esses e não puderam lhe dar a interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. E Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Aleluia. Portanto, Nabucodonosor se abre para Daniel e diz: ok, Daniel, eu não consegui ter a interpretação de nenhum outro lado. Nenhum sábio, nenhum mago, nenhum adivinho puderam me dizer qual é a interpretação deste sonho. Hoje, Daniel, eu sei que tu tens um Deus santo, eu sei que tu tens um espírito dos deuses santos, então tu tens capacidade de me dar a interpretação deste sonho. 10 a 18. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra. E a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nele sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo: assim derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado de orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandamento dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isto é, em sonho, eu, o rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes.
pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Aleluia. Portanto, o rei Nabucodonosor contou o sonho. A árvore grande que quase tocava o céu. E ele diz que as aves do céu tinham ninhos nos seus ramos. Os animais do campo estavam lá embaixo da sua sombra. Aleluia. Portanto, tudo tinha proteção sobre aquela árvore grande. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, enquanto Nabucodonosor contemplava aquela árvore tão magnífica, aquela árvore que cobria todos os animais, as pessoas, tudo, então ele viu uma coisa. A Bíblia diz que um anjo, aleluia, um vigia do céu, um vigia das coisas santas de Deus, desceu, gritou do céu e disse: essa árvore deve ser cortada. Aleluia. Deve ser cortada essa árvore. Então é isto que mais assustou a Nabucodonosor. Essa árvore que tem que ser cortada. Essa árvore que tem que ser cortada. A preocupação de Nabucodonosor. E Nabucodonosor contou este sonho a Daniel. E Daniel começa a interpretar no verso 19. Portanto, diz assim Daniel, no verso 19. Aleluia. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase por uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Aleluia. Por que Daniel ficou atônito? Durante uma hora, Daniel não respondeu nada. Ficou calado diante do rei. Porque Daniel estava na corte babilônica. Daniel havia sido constituído governador da província da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Daniel queria o bem do rei Nabucodonosor. Não tinha nada contra Nabucodonosor. Mas quando ele se apercebe do sonho do rei, ele de fato ficou espantado. E ele teve alguma dificuldade para começar a dizer ao rei aquilo que era a interpretação do sonho. E o rei diz: não te espantes. Conta-me o sonho, porque eu te chamei para você me contar o sonho. Aleluia. Interpreta-me esse sonho. Eu quero entender a mensagem desse sonho. Então, aqui começa, no verso 20 diz assim: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Aleluia. Amém. Essa árvore que tu viste, que cresceu até os céus, és tu, ó rei. Porque de fato Nabucodonosor havia crescido bastante. O seu império foi o império mais forte. Aleluia. Ele fez grandes coisas, construiu grandes cidades. Ele acumulou muita riqueza. Para além do petróleo que ele não sabia que tinha lá no Iraque. Aleluia. Amém. As reservas naturais que Deus tinha colocado lá. Então, este Nabucodonosor era alguém que era tido por o rei, o senhor dos senhores a nível da terra. Nenhum outro estava à altura de perguntar a ele: o que fazes, para onde vais? Aleluia. Então, aqui Daniel diz: essa pessoa, ou esta árvore, és tu, ó rei, que cresceste assim, que te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e
e o teu domínio até a extremidade da terra. Aleluia. Mas aqui há um problema. Vamos ver no verso 23. Tu cresceste, tu fizeste tudo isso, sim senhora, mas aqui há um problema. 23. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Amém. Um anjo do céu, um vigia. Este era o vigia que olhava para as coisas santas. Este anjo do céu olhou e viu que havia alguma coisa normal. Nabucodonosor cresceu bastante. Nabucodonosor se fortaleceu, que já queria ser como Deus na terra. Aleluia. Este anjo vigia olhou e viu o orgulho de Nabucodonosor. Ele cresceu muito. Queria ser como Deus. Queria reinar como Deus. Portanto, ele já tinha tomado o controle de todas as coisas. Não tinha nada a ver com ninguém. E o anjo grita e diz: tem que ser cortada essa planta. Aleluia. Porque todo aquele que se orgulha deve ser cortado. Amém. A Bíblia, em diversas partes, diz que Deus humilha aqueles que se exaltam. Aleluia. Deus põe em terra aqueles que se elevam. E é exatamente isto que Deus queria fazer com o rei Nabucodonosor. E colocar no seu lugar, para que ele pudesse perceber que há um Deus que criou os céus, a terra e todas as coisas. Amém. Muitas vezes, quando nós temos possibilidades, quando nós juntamos alguma riqueza, quando nós somos dados alguma posição de chefia, de governantes, de alguma autoridade, esquecemos que Deus é quem nos dá essa autoridade. Começamos a pensar que nós adquirimos essa posição por nossa própria força e capacidade. Logo, tudo o que fazemos, tudo o que temos, achamos que é nosso, é nossa conquista. Esquecemos que Deus é quem faz todas as coisas para cada pessoa neste mundo. Em Romanos 13, verso 1, a Bíblia diz que todas as autoridades são estabelecidas por Deus. Nabucodonosor se esqueceu disso. Aleluia. Até as autoridades dos países ímpios, que não conhecem a Deus, estão estabelecidas por Deus. Deus coloca cada pessoa no lugar. Nós podemos reclamar porque este presidente, porque aquele ministro, porque não sei o que, reclamamos, mas Deus o colocou ali porque tem alguma coisa a fazer. Aleluia. O grande problema é que as pessoas se esquecem que Deus os colocou naquele lugar. Muitas vezes eu ouvia pessoas a falarem mal de Machel. Quando Machel entrou no país, ele diz que não há Deus. Ele combateu isso. A religião é suruma do povo. Não sei quantos, não sei o quê. Aleluia. Mas Machel teve sua função. Amém. Machel teve sua função. Machel chamou as pessoas à razão. Entanto que, 3 anos depois, em 1978, ele reuniu os pastores, reuniu as pessoas que eram fiéis, que tentaram continuar firmes a pregar o Evangelho. Reuniu essas pessoas e disse: consolidemos o que nos une. Aleluia. Amém. Consolidemos o que nos une. Então significa que teve uma função. Foi quando se abriram as igrejas, se
deram a possibilidade de começar a registrar igrejas em Moçambique, a partir de 78. Ele teve a sua função. Havia necessidade. Daquilo que ele fez em 75, havia necessidade, porque as pessoas estavam sendo presas pela PIDE, que estavam o quê? Ligadas às igrejas. Amém. Então, teve sua necessidade. E ele agiu como agiu, porque havia necessidade. Isso só para percebermos como é que Deus coloca as pessoas, como é que Deus dá poder, como é que Deus leva alguém para chefia, etc, etc. É para fazer alguma coisa que Deus te colocou para fazer lá. Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Quando Deus nos dá dinheiro, quando Deus nos dá possibilidades, nós até esquecemos de Deus. Esquecemos até de dar o dízimo a Deus. Por quê? Porque achamos que é algo que nós conquistamos com o nosso esforço. Eu estudei, eu tive este nível para ter este vencimento. Por que eu vou dar dízimo a Deus? Aleluia. O orgulho cresce. E nós vemos o orgulho normalmente quando as pessoas têm alguma coisa. Quando Deus abençoa alguém, aí se levanta o orgulho. Eu fiz, eu conquistei, eu consegui por meu próprio esforço. Você não conseguiu nada. Aleluia. Não conseguiu nada. Deus disse para Nabucodonosor: amém. Você não conseguiu nada, não fez nada. Mas ok, vamos ler. 24. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Será tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o trono com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as suas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ok, vamos parar um pouco aqui no 27. Aleluia. Então, Daniel continua a interpretação e diz que aquele anjo que vigiava, que velava pela santidade, ele disse para se cortar a árvore. Então o que havia de acontecer é que o rei Nabucodonosor seria tirado entre os homens, seria dado um coração de animal, ele sairia para o mato, comeria capim como os bois, durante 7 tempos. Um tempo, na Bíblia, é 1 ano. Aleluia. 7 tempos são 7 anos. Então, durante 7 anos, Nabucodonosor viveria como um animal, a comer capim, fora e muito longe do palácio. Aleluia. E Daniel dá-lhe um conselho, no verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Aleluia. Aceita o meu conselho. Há uma dificuldade muito grande para aqueles que têm, para os ricos, para os poderosos, aqueles que estão em posição, aceitarem conselhos. Porque eles não veem ninguém. Eles se veem como os mais. O rei Nabucodonosor também não aceitou o conselho de Daniel. Ele diz: aceita o meu conselho. Desfaz os teus pecados. Arrependa-te. Aleluia. Arrependa-te dos seus pecados. Pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e se prolongar a tua tranquilidade. Aleluia. Arrepende-te dos teus pecados. Faça coisas boas. Mude. Algumas igrejas pegam este versículo aqui para sustentar aquelas coisas de obras de misericórdia.
Ah, vou ao céu porque eu fiz obras de misericórdia. Vou ao céu porque eu ajudei os pobres. Vou ao céu porque eu não sei quantos. Vou ao céu porque... É mentira isso. Daniel não estava falando de obras da misericórdia. Estava falando de arrependimento. Aleluia. Você precisa se desfazer dos teus pecados. Precisa de mudar para ser justo. Aleluia. Isto é arrependimento. Aquele arrependimento que faz nos achar graça diante de Deus. Aquele arrependimento que faz com que Deus nos olhe e diga, olha, este vale a pena eu apostar neste. Então nós precisamos de passar por essa experiência. Aceita o meu conselho. Arrependa-se. Só que o rei Nabucodonosor não fez caso de Daniel. Como muitos não fazem caso. Todo orgulhoso não faz caso do conselho. Todo orgulhoso não ouve a pregação. Todo orgulhoso, quando ouve a pregação, a gente prega não sei o quê, ele diz, olha, esse está maluco, esse está a fazer teatro. Sai, vai continuar a sua vida pecaminosa, continua a fazer tudo o que fazia antes. Não se converte a Deus. Mas fique sabendo uma coisa, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É preciso que cada um de nós se prepare para a vinda do Senhor. Aleluia. Cada um de nós tem que se preparar. E como é que nós devemos nos preparar? Arrependendo-nos dos nossos pecados. Abandonando o pecado. Confessando o pecado e abandonando o pecado. Para acharmos graça diante do Senhor. Se não fizermos isso, meus irmãos, estaremos a perder tempo dentro da igreja. Aleluia. Quando Ele voltar, Ele vai nos reprovar. Quando Ele voltar, Mateus 7, 21 até 23, diz que Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que praticavam a iniquidade, vocês que continuavam a viver no pecado, vocês que continuavam a fazer coisas más, vocês que não se arrependeram dos vossos pecados. Não é esperteza, não. Aleluia. Aqui não há esperteza. Deus é fiel e Deus vela por este assunto. Portanto, o orgulho de Nabucodonosor fez que ele não ouvisse o conselho de Daniel. Lembro-me daquele jovem rico que foi ter com Jesus e disse, olha, o que é necessário que eu faça para entrar no reino dos céus? Em Mateus 19, 21 até 24. E Jesus disse, guarda os mandamentos. Disse, eu guardo desde criança. Ok. Jesus disse, vai, vende tudo que você tem. Distribua para os pobres. Aí sim. Depois segue-me para entrar no reino dos céus. E ele logo disse, não. Ficou triste. Porque tinha muita coisa. E ele confiava nos bens materiais. Confiava naquela riqueza que tinha. Muitas das vezes nós também confiamos naquilo que nós temos. Confiamos na riqueza que temos. E quando Jesus disse, aquilo que eu te dei é para ajudar o outro, você diz, não, isto é para mim, porque eu confio, a minha vida está aqui. Aleluia. Ficamos presos aí. É preciso arrependimento e conversão verdadeira. Aleluia. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, ao cabo de 12 meses, uma chamada de atenção aqui. Por que o escritor introduz isto ao cabo de 12 meses? Porque Deus esperou pacientemente 12 meses. Depois do conselho de Daniel a Nabucodonosor, Deus esperou 12 meses para que Nabucodonosor se arrependesse. Aleluia. E esta é uma oportunidade que muitos de nós somos dados. Deus nos dá 1 ano, Deus nos dá 2 anos. E Deus pode nos dar dias. E às vezes nós desperdiçamos isto. Desperdiçamos por causa de quê? Do orgulho. Meus irmãos, o orgulho é inimigo de você mesmo. O orgulho não permite que você veja os seus erros. O orgulho não permite mudança de vida. A pessoa pode dizer, não, eu não sou orgulhoso. Não. Aleluia. Cuidado. É preciso atender para essas questões. Ok. No verso 30. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder
e para a glória da minha magnificência. Amém. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei. Aleluia. Em vez de ele se arrepender, não se arrependeu. Ainda volta a fazer este comentário. Está passeando no seu palácio, então ele olha para tudo aquilo que construiu, rios que desviou, passam pela cidade, não sei o quê, bancos, edifícios. E ele diz, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? A Bíblia diz que ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Aleluia. Ainda estava contemplando aquelas coisas que ele diz, eu edifiquei com a força do meu poder. E nesse mesmo momento, a voz do céu desceu e disse, o reino passou das suas mãos. Aleluia. Você agora vai para o mato. Você agora vai comer capim. Você vai viver com os animais selvagens lá no mato. O rei Nabucodonosor, a partir daquele momento, desapareceu do palácio e foi para as matas. O seu coração tinha mudado. Era um animal. Amém. Para quê? Para que isto? Porque Deus queria que ele aprendesse que ele é Deus, que ele dá o poder, que ele dá todas as coisas a quem ele quer e tira a quem ele quiser. Aleluia. Ninguém pode contrariar este Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes as pessoas morrem crianças porque esquecem de glorificar este Deus, esquecem de reconhecer a autoridade deste Deus. Querem competir com ele. Eu construí isto. Isto aqui é devido ao meu nível acadêmico. Isto aqui, eu. Cuidado, Deus vai te colocar no chão. Aleluia. Deus vai te colocar no chão a rebolar. Às vezes nós comentamos aí, fulano estava high, estava em cima, mas agora está na pior. Sim. E você sabe quem fez isso? É para que ele aprenda que há um Deus. Aleluia. Só que as pessoas não aprendem. As pessoas não aprendem. As pessoas não aprendem. Continuam na mesma. Continuam rebeldes na mesma. Continuam orgulhosos na mesma. Até aqueles que não têm nada querem dizer que têm quando não têm. Aleluia. Vamos aprender a ser humildes, para não sermos punidos por Deus. Amém? Porque a punição de Deus, meus irmãos, é bastante grande, é humilhante. Quando Deus te humilha, Ele te coloca no chão mesmo. Quando Deus te humilha, te coloca embaixo do tapete. Amém? Então, é bom nós termos o cuidado quando lidamos com Deus. Ok, verso 32. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Amém? Portanto, eu já disse que essa punição que caiu sobre Nabucodonosor tinha um objetivo: que ele conhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Aleluia! Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado de orvalho, até que cresceu o pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ele a falar na primeira pessoa. Amém? Depois de ter passado por essas situações todas, ele fala na primeira pessoa. Significa que, quando ele fala isto,
Ele está dando um conselho para que nós mais cedo possamos mudar os nossos corações, para que nós mais cedo possamos nos arrepender, para que nós aprendamos uma lição, para não cairmos no erro. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Aleluia. E eu bendisse o Altíssimo. Veja só, depois de 7 anos na mata, ele olhou para o céu e voltou a ele o entendimento e ele bendisse ao Senhor. Aleluia. Louvou e glorificou ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E a todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Amém. Aí Nabucodonosor já tinha sido afinado. Nabucodonosor aí já começava a olhar a Deus como Deus de verdade. Aleluia. Ele reconheceu que eu estive no mato, eu comi capim, porque Deus me fez isto. Aleluia. E às vezes, quando Deus nos humilha, nós não reconhecemos que Deus nos humilha. E continuamos a sofrer mais. Continuamos na miséria. Amém? É preciso perceber, quando Deus nos humilha, é preciso perceber que eu preciso de fazer alguma coisa, preciso de voltar a Deus. Amém? É uma oportunidade, é uma mensagem que Deus está me dando. Volte para mim. Você que estava pensando que era tudo, então volte para mim agora. E muitas vezes nós insistimos naquele caminhar e não acertamos nada. Mas o rei Nabucodonosor, pelo menos, olhou para Deus, começou a engrandecer a Deus. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Amém. Cumpriu-se totalmente aquilo que Deus disse. Aleluia. 7 anos esteve no mato, depois dos 7 anos ele volta. Os seus capitães o procuram, o buscam e trazem de novo ao trono. Aleluia. Porque era uma punição de Deus. Era uma punição de Deus. Não era um homem fazendo as coisas, era Deus fazendo as coisas. Deus foi lhe buscar, lhe trouxe de novo ao seu trono. Mas agora, Nabucodonosor era alguém que sabia reconhecer a Deus. Era alguém que podia temer a Deus. Amém. 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Amém. Aleluia. Portanto, não ande no orgulho. Ser uma pessoa humilde. Ser uma pessoa que aprende rápido. Porque o orgulho é o nosso maior inimigo. Quando nós somos orgulhosos, nós não ouvimos ninguém. Quando nós somos orgulhosos, nós desprezamos a todos. Quando nós somos orgulhosos, nós olhamos para as pessoas embaixo. Aleluia. Amém. Construímos casa, já ninguém pode nos visitar, porque vai sujar a nossa alcatifa, vai sujar a nossa tijoleira. Se temos alguma coisa, quer dizer, mudamos totalmente, mudamos radicalmente, nos tornamos outras pessoas. Já não somos mais sociais. Aquelas pessoas que socializavam conosco já não queremos mais, porque não tem educação suficiente, não sabem como proceder. Quando chegarem na minha casa, não vão saber como proceder.
não vão saber como usar o meu copo, não vão saber como comer na mesa, e eu agora já mudei, eu já estou no outro nível. Este é que é o problema. Meus irmãos, Deus nos colocou neste mundo para alguma coisa. E tudo aquilo que Deus nos dá é para alguma coisa. Tudo aquilo que Deus nos dá é para suprir as necessidades dos outros. Veja Esther. Esther foi substituir a rainha Vasti. E quando ela estava lá no palácio, como rainha, Mardoqueu, o tio dela, foi ter com ela e disse: há um edito do rei que manda matar todos os judeus. E tu, Esther, vais escapar porque estás no palácio do rei. Se tu não fizeres alguma coisa, todo o teu povo vai ser exterminado. Quem sabe se Deus te colocou nesse palácio para nos defender? A rainha Esther, ela viu que sim, havia alguma coisa para fazer. E ela arriscou, entrou na presença do rei para proteger o seu povo. Aleluia. Então temos que pensar dessa maneira. Quando Deus nos dá, quando Deus nos facilita, temos que saber que Deus nos colocou para facilitarmos os outros. Deus nos colocou para ajudarmos os outros. Deus nos colocou para assistirmos os outros. Só que o nosso erro é pensarmos que não, nós conquistamos por nossa própria força. Então tudo aquilo que eu tenho é para mim. Tudo aquilo que eu faço é para mim. Não compartilho, não posso ajudar, porque acho que é para mim. Aleluia. Já não dou dízimo, não dou não sei o quê, porque é para mim. Tudo é para mim, não é para outra pessoa. É meu esforço, é aquilo que eu fiz. Vamos mudar, irmãos. Amém? Vamos mudar. Porque se nós mudarmos, vamos saber ajudar o irmão. Se nós mudarmos, vamos poder fazer alguma coisa para o bem da obra de Deus, para o bem do povo de Deus. E Deus vai nos abençoar. Portanto, terminamos por aqui o capítulo 4 do livro de Daniel. A mensagem fundamental que fica aqui é que Deus humilha os que andam na soberba. Amém. Deus humilha os orgulhosos. Cuidado. Aleluia. Aprenda alguma coisa. Dos erros de Nabucodonosor, aprenda alguma coisa. Deus possa abençoar. Vamos levantar para orar.